Polêmica nos bastidores da bola. Você vai ver aí Renata Fã rebatendo a pilhado depois de uma declaração de um dos jogadores aí do Campeonato Paulista, que faz uma declaração um pouco polêmica, né, e até mesmo preconceituosa, e pilhado sai em defesa e Renata Fã dá no meio do pilhado. Se você, torcedor, que quer ver aí essa treta, aí acompanha esse vídeo, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal. Muita gente agora vai aproveitar essa sua declaração que eu vou mostrar aqui, né? Dizendo, pô, não era para uma mulher apitar um jogo como esse São Paulo e Red Bull Bragantino. Porque você tem a sua opinião, né? Só que hoje em dia, se você tem uma opinião mais polêmica, até mesmo muita gente que concorda com você vai ter medo de assumir e de te proteger no seu argumento. Agora, eu concordo? Não. Eu acho que uma árbitra mulher pode ter a firmeza num jogo dessa grandeza. Mas eu também acho que você, Gustavo Marques, pode ter sua opinião. Você pode achar que um homem teria mais firmeza que uma mulher numa arbitragem. Por que não? Sabe por que não? Porque no mundo desse bando de lacrador que se acha pilar de moralidade, se você tiver uma opinião que eles discordem, eles vão fazer de tudo para te linchar. Eles vão fazer de tudo para te atacar nas redes sociais. Você vai sofrer agora, meu amigo, muitos ataques. Se prepara. Mas eu digo e repito, você tem direito a ter sua opinião. E uma coisa bem clara que eu vou deixar aqui. Vai usar esse seu deslize para se fingir pilar de moralidade. Para se fingir politicamente correto. Então se prepara, meu amigo. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e... Bom, muita gente me perguntando a minha opinião sobre esse fato, e eu não queria me expressar em rede social, e sim aqui no programa, que é o lugar que eu ocupo há 19 anos, e eu considero o ideal para falar sobre machismo, sobre preconceito de gênero contra mulheres, que na verdade não é só no futebol, é na sociedade, mas especificamente no futebol e no esporte, que são as áreas que eu trabalho há muito tempo. O que eu posso dizer é que eu realmente devo a longevidade da minha carreira a muitos homens generosos, parceiros, amigos, confiáveis, pessoas que conversam comigo de futebol de igual para igual, contestando, concordando, sem problema nenhum. Agora, a questão feminina hoje é irreversível. Nós ocupamos espaços e ocupamos não porque somos mulheres e precisávamos preencher esse espaço, mas porque são mulheres competentes. Eu já trabalhei com mulheres incríveis, maravilhosas, exemplares, acima da média no futebol, e trabalhei com mulheres que eu percebia que aquilo ali não era a vocação delas. Trabalhei com homens sensacionais, homens que realmente fizeram a diferença na minha carreira como exemplos, como colegas de trabalho. Fiquei anos e anos aqui com uma parceria incrível com o Denilson, e ele era um homem respeitador, brincava porque eu deixava que ele brincasse, porque a gente tinha um clima super alegre, descontraído. Trabalho com vários homens aqui que eu respeito e admiro e tenho como fãs, são pessoas que eu olho e falo, puxa, eles fazem muito bem ao futebol. E não apenas pelas ideias, mas pelas pessoas e pelos seres humanos que são. E a nossa sociedade está doente. A única coisa que eu me surpreendi é que ele veio a público, estava de cabeça quente, perdeu a classificação, tinha feito até gol na partida e falou isso publicamente. Porque para mim os piores homens, os mais machistas no futebol, são aqueles que trabalham nas entrelinhas, de maneira velada, que na sua frente, nossa, você é incrível, maravilhosa, e nas suas costas são completamente diferentes. E nesses 19 anos de Band, 23 anos quase de carreira, eu comecei a perceber quem é quem. Então, eu queria mais atitudes, mais ações e menos discursos. Acho que as pessoas, de um modo geral, quando elas querem se solidarizar, apoiar, valorizar, elas agem, elas aparecem. E os discursos são vazios, porque eles são ditos, mas eles não são levados na prática. Então, eu aprendi a conviver com isso. Acho que não é o certo, porque não deveria existir.
Mas hoje eu me sinto consciente, sei quem é quem, faço as minhas avaliações, os meus julgamentos e o melhor, eu nunca baixei a cabeça por um erro e já cometi vários erros no futebol, na vida. Sou um ser humano, sou uma mulher que falha, mas eu também acerto. Então, é só isso. Eu me solidarizo com a Daiane porque ela era do VAR e várias vezes foi criticada aqui, várias vezes, e poucas vezes apoiada, porque árbitro é lembrado quando ele erra. Só que nesse caso, a minha opinião, aqui não tem nada a ver com o que eu penso, mas a minha opinião é que ela acertou no lance em não dar o pênalti para o Bragantino. Ela foi muito educada, ela repetiu várias vezes, eu vi, e vários jogadores ali pressionando aquele final de jogo. Eu entendo, tá valendo uma classificação, o Bragantino estava invicto até então, mas na minha opinião ela acertou em campo, ela fez uma arbitragem de um modo geral correta e ela não merecia esse tipo de declaração e nem ser um bode expiatório para tantas mulheres que são espizinhadas e desvalorizadas no futebol e na vida. Então, Daiane, você mudou de função, você vai continuar, 37 anos, a Edna fez uma arbitragem correta, na minha opinião, é uma mulher de 45 anos também. Então, que as mulheres que são competentes, que se esforçam, que batalham pelo seu espaço e que são dignas do que fazem, que elas sejam dignas de ter esse espaço, essa oportunidade e que elas sigam nessa profissão com maestria. E se não for a profissão, será em outro lugar. Mas acho que está na hora de parar de perseguir as mulheres, não apenas em discurso, mas na prática. Vamos lá, é só isso. Não é só isso, só o que eu penso. Perceba como a imprensa esportiva é suja e covarde nesse caso do zagueiro do Red Bull Bragantino. É por isso que eu quero mostrar pra vocês o quanto essa mídia é imunda, o quanto eles são sujos. Eles não defendem uma causa, eles politizam quando interessa. E é por isso que eu falo, é uma covardia. Sabe por quê? Porque o Gustavo Marques, ele não tem muita dimensão. Ele é um alvo facinho de bater. E esse cara tá sendo, sim, vítima de muita covardia. Porque o negócio é o seguinte, barbaridade é você falar que agredir mulher é normal depois de um jogo do Corinthians. Isso é barbaridade. Agora, você ter uma opinião que você não acha que uma mulher deveria apitar um jogo de futebol masculino, isso não é uma barbaridade. Isso é uma opinião. Só que vira barbaridade num mundo lacrador e sujo, onde eles só criticam quem eles querem. Então não caia do conto dessa mídia imunda. O cara errou, mas ele tá longe de ter feito uma declaração criminosa. Você viu aí Renata Fã rebatendo a polêmica aí envolvendo aí o jogador que fez uma declaração preconceituosa, e você vê a Renata Fã dando no meio do pilhado. O pilhado entrou em defesa do jogador e Renata Fã entra em defesa das mulheres. Você, torcedor que chegou até o final desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal.